Boa tarde, peoples. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui sobre vamos dar sequência à aula sobre indicadores financeiros, tá? Essa aula aqui vai ser um pouquinho mais longa, porque eu vou colocar aqui 3 indicadores numa aula só, que é para facilitar, tá? Primeiro nós vamos falar sobre o PMI, depois nós vamos falar sobre confiança do consumidor e por último o PIB, tá? Esses são os 3 indicadores que a gente vai conversar hoje. Eu vou colocar nos próximos dias aulas sobre com relação aos outros indicadores também, CPI, PPI, enfim, tem aí vários que são bem importantes. Bom, hoje vocês conseguiram perceber, né, a movimentação que o CPI fez ali nos índices aqui, fez no nosso índice, fez no dólar, fez no mercado lá fora, fez no Forex. Então, tem que saber, gente, tem que estar por dentro dos indicadores, tem que saber como ler os indicadores, por que eles movimentam. Não gosto de estar posicionado quando tem indicador, prefiro ficar de fora. Ok, se você não quer operar enquanto o mercado tem aquele momento ali daquele drive ali que vai reagir àquela notícia, tá bom também. Mas você tem que entender qual é o impacto daquilo no mercado, até para você ficar de fora ou no futuro aí resolver operar aquele índice, aquele drive ali, tá? Então vamos começar pelo PMI. PMI ele é um índice, é uma pesquisa que é feita com os gerentes dos setores de compra e venda das empresas. Ele é o índice de gerentes de compras. Essa é uma empresa, a Markit, ela faz uma pesquisa com os gerentes, né, de várias empresas. Essas empresas são entrevistadas aí em mais de 40 países, tá? São várias empresas em cada país. E eles perguntam mais ou menos o seguinte: como estão as suas vendas? Como estão as suas compras? Como estão os seus estoques? Como para o setor de indústria? Como está a questão de compra de insumos? Está conseguindo comprar? Vocês estão conseguindo produzir? Vocês estão vendendo dentro do esperado? Estão vendendo mais que a expectativa? Como que está a sua economia, empresa? É isso que eles querem saber, tá? Por que eles querem essas informações? Porque um país ele vai ter a sua economia crescendo ou não, dependendo ali de como estão suas empresas, como está a sua população, ela está produzindo? As empresas estão produzindo, estão vendendo, estão tendo lucro? Aquele país ali tende a crescer conforme as suas empresas ali crescem junto. Caso o contrário, né, se as empresas não estão conseguindo crescer, estão fechando, não estão vendendo, não estão produzindo, aquele país também acaba tendo ali uma retração ali na sua economia. É uma economia que está com problemas, que precisa ser avaliada e tratada, e seja da maneira que for, tá? Então, é uma pesquisa feita com os gerentes dos setores de compra e venda das empresas entrevistadas. Este índice é utilizado por 40 países, então essa Markit, ela faz essa pesquisa aí em 40 países diferentes, tá? Onde é avaliado ali toda essa questão que eu falei. São algumas empresas, não são todas as empresas daquele país, mas são algumas empresas ali, grandes empresas que fazem parte aí dessa lista para medir aí como que tá essa questão da produção daquele país, tá? E através dele é possível verificar a saúde econômica das empresas e da economia dos países, certo? Por isso que é tão importante. Por que a gente fica de olho nisso, né? Se a gente tem um PMI forte, quer dizer que, nossa, aquela economia está crescendo, aquela economia está bem. Se temos um PMI mais fraco, opa, as empresas daquele país estão tendo dificuldades, estão tendo problemas, podemos ter aí uma economia um pouco mais desacelerada. Via de regra, gente, normalmente PMI para cima é bom, PMI para baixo é ruim. Via de regra, tá? Mas, neste momento, nós vivemos um cenário onde o que é bom é ruim e o que é ruim é bom. Então, como nós temos aí vários bancos centrais, vários países tentando controlar a questão da inflação,
o PMI um pouco mais alto, ele acaba dando um susto no mercado. O mercado fala, putz, subimos taxa de juros, o Banco Central subiu taxa de juros e não conseguiu diminuir a demanda e não conseguiu controlar aí essa questão da demanda, a economia continua acelerada e a gente precisa desacelerar para controlar a inflação. Aí, como nós vivemos um cenário bem específico de inflação muito alta, acaba que faz um preço negativo aí nos índices, um PMI um pouco mais forte, tá? Já o contrário, se tem um PMI mais fraco, indica aí que o Banco Central realmente está conseguindo dar uma freada ali naquela economia, tá? Mas assim, é neste cenário que estamos vivendo. Via de regra, ele positivo é bom para aquela economia, ele negativo quer dizer que aquela economia não vai bem, tá? Então nós temos o PMI Market, que é ali que contempla, leva até o nome da empresa ali, que contempla apenas empresas privadas, ele não cobre empresas públicas, tá? É uma pesquisa só feita com empresas privadas. Temos o PMI ISM, esse ele não vai analisar empresas específicas, ele vai analisar setores da economia, são 18 setores diferentes. E inclui aí empresas públicas também, tá? Então ele vai separar ali por setores e vai analisar ali toda essa questão da economia das empresas ali, sejam elas privadas ou públicas, tá? Dados de PMI acima de 50 são bons, indicam crescimento da economia naquele país. Então, o PMI ele tem ali uma reguinha de 0 a 100. Acima de 50 indica uma economia crescendo, uma economia forte, uma economia que vai bem, suas empresas estão produzindo, sua população está consumindo, tem oferta e tem demanda. Então, acima de 50 é bom. Abaixo de 50 quer dizer que não está muito bem das pernas, que pode ser aí que não estejam conseguindo, que eles não estão conseguindo aí produzir o suficiente, as empresas estão tendo certa dificuldade para vender, para comprar, para produzir, para comprar insumos, tá? Então, PMI acima de 50 é bom, PMI abaixo de 50 é ruim. Exceto, lógico, neste cenário de inflação muito alta aí que vivemos, tá, minha gente? Então, vamos para o próximo. O próximo, então, que eu falei ali, confiança do consumidor, tá? Essa confiança do consumidor, ela é uma entrevista que é feita com o consumidor, minha gente. Vocês acreditam? É com o consumidor, por incrível que pareça. Ela pode ser feita na rua, por telefone. Eu, pessoalmente, nunca recebi uma ligação dessas, né? Nunca nem fui abordada na rua, até porque talvez eu more no interior. Mas é uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, aqui no Brasil, e ela avalia realmente o sentimento dos consumidores com o futuro, com a questão do dinheiro, com prováveis compras, com gastos que eles possam ter, o que o consumidor está sentindo. Basicamente é isso, é bem o que o nome diz, confiança do consumidor. O consumidor está se sentindo confiante para gastar dinheiro ou o consumidor está preocupado com a situação que está vivendo, com o que está em torno dele e está pensando aí em não vou consumir, vou segurar os meus gastos porque não sei o que o futuro me reserva, tá? É exatamente isso que diz, é o que o nome fala, tá? Você pretende gastar mais nos próximos meses? Esta é a principal pergunta que é feita na pesquisa, tá? Você pretende gastar mais nos próximos meses? Por que eles fazem isso? Porque eles querem saber qual é a expectativa do consumidor com o futuro. O consumidor está querendo gastar? Ele tem uma expectativa aí de que vai gastar um pouco mais nos próximos meses? Ou ele está com uma expectativa aí de não, preciso guardar dinheiro, preciso controlar aqui, porque não sei como é que vai ficar a questão de emprego, não sei como é que vai ficar a questão de gastos, não estou ganhando bem, não pretendo gastar porque a economia não vai bem, enfim, é exatamente isso, é o sentimento do consumidor, tá?
40% das perguntas representam o sentimento do consumidor atual, o que ele está sentindo neste momento com relação à economia. E 60% são as expectativas do consumidor com o futuro, tá? O que ele espera do futuro. Primeiro, agora, ele está se sentindo confortável para gastar? E no futuro, você está se sentindo confortável para gastar? É mais ou menos nessas duas linhas aí que seguem as perguntas, tá? Como que a gente lê isso? Nós temos aí, normalmente, é a mesma questão ali. Se estamos vivendo um tempo de tranquilidade, inflação controlada ali, os bancos centrais conseguindo controlar ali, manter as suas inflações sob controle, se nós temos aí uma confiança do consumidor alta, indica que aquela economia está sendo fomentada. O pessoal está trabalhando, o pessoal está consumindo, tem bastante demanda por produtos, sejam eles quais forem. Até é legal a gente colocar aqui que eles colocam ali, são alguns pontos que são avaliados, tá? Por exemplo, eles colocam ali se gastos com automóveis, com eletrodomésticos, com vestuário, são algumas coisas assim, não é o básico para sobreviver, tá? São outros tipos de consumo, não é o consumo do básico, não é o arroz e feijão que eles querem saber, porque isso, né, não tem muito como fugir disso. São gastos além do básico, tá? Então, eletrodomésticos, automóveis, são coisas mais específicas, tá? Então, voltando, se temos ali uma confiança do consumidor mais alta, o consumidor fala, não, pretendo gastar sim, pretendo trocar meu carro, pretendo comprar uma geladeira nova, enfim, isso eleva o índice de confiança do consumidor, e a análise nossa, essa economia vai bem, o pessoal tá empregado, tá trabalhando e tem uma projeção aí de que vai fazer coisas nos próximos meses que vão injetar dinheiro na economia de certa forma. Se temos confiança do consumidor ruim para baixo, então o pessoal está preocupado, não sabe se vão continuar empregados, as empresas não estão passando confiança para os seus funcionários, os preços estão muito altos, o consumidor está preocupado se gastar com alguma coisa a mais, talvez não sobre para o básico, está preocupado com o futuro. Então, é ruim, quer dizer que aquela economia não vai bem, tá? Como vivemos um cenário de inflação muito alta, qual é o desejo dos bancos centrais quando eles elevam taxa de juros? Quando eles elevam taxa de juros, eles tiram o poder de compra da população. A população gasta menos porque o dinheiro fica mais caro, obter crédito fica mais caro. Então, se o Banco Central eleva a taxa de juros e nós temos aí a tendência é que a confiança do consumidor diminua, porque está muito caro para ter crédito, o dinheiro não está barato, não está fácil para gastar, né? Então, a expectativa é que ele venha abaixo aí, então nós vamos ver uma confiança do consumidor abaixo, conforme se eleva a taxa de juros, e a bolsa vai precificando isso positivamente, porque quer dizer que eles estão conseguindo controlar a inflação. Se temos um aumento de taxa de juros e uma confiança do consumidor muito grande, alguma coisa não tá legal. Então, aí a bolsa vai precificar isso negativamente. Por quê? Porque o Banco Central elevou a taxa de juros e mesmo assim não tirou o poder de compra do consumidor. O consumidor continua querendo gastar muito, fomentar a economia, e isso vai fazer o quê? Com que a inflação suba ainda mais e o Banco Central seja obrigado a aumentar ainda mais a taxa de juros. Então, neste cenário de inflação muito alta, esse dado acaba, se ele vier muito positivo, ele acaba impactando negativamente aí nas bolsas, tá? Vamos para o próximo, então, falei que juntei 3 porque ficava mais, era pouquinho assunto sobre cada um. O PIB, Produto Interno Bruto. O que é o PIB? O PIB ele é o valor de todos os bens e serviços produzidos no país.
ele é calculado pelo preço final dos produtos, tá? É o preço que vai pro consumidor, é o preço que a gente paga. Vou até ler ali para poder explicar bem certinho, ó. É o valor de todos os bens e serviços produzidos no país. Ele é calculado pelo preço final dos produtos ao consumidor, a fim de evitar uma dupla contagem. Por exemplo, se um país produz trigo, farinha de trigo e pão, o PIB é calculado pelo valor do pão, que é o produto final, tá? Então, se a gente planta o trigo, neste caso aqui, plantamos o trigo, aí mandamos para a fábrica lá de fazer a farinha de trigo, eles fizeram todo o processo lá e fizeram a farinha de trigo. Então, eu produzi R$ 100 de trigo, aí eu produzi R$ 200 de farinha de trigo e eu produzi R$ 300 de pão, tá? Então, a gente vai calcular o PIB sempre pelo preço do produto final. Então, nunca vai ser, ele não existe uma contagem dupla por conta disso. É sempre contabilizado pelo produto final, tá? Assim, a gente evita, né, que o PIB seja aí superfaturado. O PIB, ele é contabilizado por tudo que é produzido dentro do país. Então, tudo que é produzido aqui dentro do país, ele entra para o PIB. Por exemplo, se nós produzimos, sei lá, produzimos um caderno, e este caderno, ele é exportado e é vendido lá fora, ele vai entrar para o PIB, tá? Porque ele foi produzido aqui mesmo e vendido para ser, e foi enviado para ser vendido lá fora. Mas ele foi produzido aqui. Tudo que for produzido aqui dentro entra para o PIB. Agora, se tem um caderno que não é produzido aqui no Brasil, ele vem lá de fora para ser vendido aqui dentro no Brasil, ele não entra para o PIB, tá? Mesmo que as pessoas comprem, sei lá, milhões desse caderno aqui, ele não entra para o PIB porque ele não foi produzido aqui, tá? É só o que é produzido dentro do país, tá? Existem duas formas para calcular o PIB. O PIB nominal é o primeiro ali, e ele leva em consideração as oscilações da inflação. Então, quando vocês falarem para vocês em PIB nominal, pense que ali está contabilizando as oscilações ali que tiveram da inflação de um mês para o outro, tá? E tem o PIB real, que é a forma como é calculado aí o PIB anual nosso, e são os dados que a gente tem aí para comparação e para entender se uma economia está em recessão ou não. Como que é feito? Pega-se o ano base, que normalmente é o ano anterior, e a partir desta comparação, você verifica ali a somatória dos últimos 12 meses, tá? Então, você tem o PIB do ano base, por exemplo, 2022, 2021 é o ano base. Nós vamos ter o PIB anual de 2022. Vai ser a somatória dos 12 meses. Em 2021, vamos supor que, sei lá, a gente... Vamos trabalhar com 2022, vamos antes. Vamos supor que em 2020, que 2022 ainda não fechou, em 2020, sei lá, tivemos um PIB de 1 trilhão em 2020. Aí em 2021, tivemos um PIB lá de 1 trilhão e 100. Então, nós tivemos aí uma economia crescendo, porque o PIB real, o PIB anual, ele fechou maior do que o PIB do ano base, que é o ano anterior. Agora, se nós tivermos aí, se 2020 tivemos 1 trilhão, fechamos lá, e 2021 fechamos abaixo disso, aí nós temos uma economia em recessão. Significa que aquela economia não está crescendo. 2020 nós fechamos o ano em recessão. 2020 eu tenho certeza, 2021 eu não tenho. Então não vou falar de 2021, mas tivemos aí por conta da pandemia e tudo mais, uma recessão, tá? Normalmente eles falam que quando você tem um PIB mensal ali, 3 PIBs seguidos abaixo da expectativa, o país já entra em uma recessão técnica. Quer dizer que aquela economia está
com sérios problemas e ela tem que tentar consertar aquilo ali para ela não ter problemas no futuro e conseguir que o seu país cresça, tá? O PIB ele vai medir aí exatamente essa questão de como está aí a economia do país. Ela está crescendo ou ela não está crescendo? Aquele país está produzindo? Então, tá entrando dinheiro? Vai conseguir pagar suas contas? Vai conseguir, o governo vai conseguir arcar com suas dívidas? Ou não, né? Até nessa questão do PIB, vale a gente pontuar alguma coisa, eu já comentei várias vezes, mas vou falar aqui que vai ficar fácil para vocês entenderem isso. Nós tivemos os últimos PIBs brasileiros, antes aí dessa baixa da inflação aí, antes dessas últimas, acho que tivemos 2 meses de deflação, né? Antes disso, nós tivemos PIBs muito altos, PIBs altíssimos. Vieram assim indicando que, nossa, o país, a economia estava fortíssima, bombando. E eu comentei com o pessoal, falei o seguinte, falei, gente, esse PIB que nós estamos tendo, que é um PIB muito acima da expectativa, ele não é um PIB, não queria usar a palavra real porque está escrito ali, mas ele não é um PIB de verdade, tá? Por quê? Porque ele está super inflacionado, porque estamos tendo uma inflação muito alta e não é que a população está produzindo mais, está comprando mais, não é que está sendo produzido bastante, não é isso. A questão é que estamos com uma inflação muito alta e estamos pagando mais caro por tudo. Tudo está com um preço maior. Se a gente está com um preço maior, a tendência é que o governo arrecade mais, né? Que entre mais dinheiro, mais reserva para o governo. Porque se o preço de um produto é inflacionado, a gente paga de imposto uma porcentagem sobre o produto. Não é um preço fixo, é uma porcentagem. Se a gente pagava 10 e agora a gente paga 15, e sei lá, se a gente pagava R$1 de imposto, agora a gente vai pagar R$1,50 porque está inflacionado, tá? Então, foi um PIB, foi um crescimento que não era saudável, cresceu apenas porque havia uma inflação muito alta, principalmente aí com essa questão de combustíveis, tá? Porque o combustível, ele acaba impactando aí no preço do produto final de praticamente tudo, né? Então, é isso, pessoas. Espero aí que tenha ficado claro para vocês essa questão, tá? PIB ele tem que estar sempre indicando crescimento, tá? Apesar de inflação, de taxa de juros, de Banco Central tentar controlar a taxa de juros, a gente tem que sempre estar aí, o PIB tem que sempre estar crescendo, indicando que aquela economia está, mesmo que perrengando ali, mesmo que mal, não muito firme das pernas, mas ela está conseguindo se manter fora de uma recessão, tá? PIB ele tem que ser sempre positivo, para ser positivo para os índices, senão o contrário aí acaba derrubando as bolsas. Certo, peoples? Então é isso. Qualquer dúvida estou à disposição, só me chamar. Até a próxima, minha gente.